Sejam muito bem-vindos a mais um programa. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Alana Bulhões e hoje eu vou fazer uma entrevista com uma mulher incrível na área da beleza. Gente, eu a conheci já tem quase um ano e eu percebo o quanto que o espaço dela tem recebido tantas mulheres brasileiras, portuguesas, angolanas, mas eu não vou falar dela, eu vou deixar para que ela se apresente para vocês. Então, com vocês, Márcia Rodrigues. Meu nome é Márcia Rodrigues, sou a CEO da New Face, sou cabeleireira, há 20 anos que eu estou na área e há 8 anos que eu sou cá em Portugal. Muito bom, Márcia. Tem história aí, viu? Que são 20 anos na área da beleza. Como é que começou esse amor pela profissão assim, em si? Eu já tinha feito até um vídeo, deu um spoiler bem grande sobre essa paixão pelo cabelo. Como eu já disse em alguns vídeos, eu sou irmã de 4 mulheres, né? Então, através do cabelos delas, aquilo que eu fazia, alguns salões, algumas casas também que eu cheguei a trabalhar e cuidava ali de meninas, né? E tratava de cabelos. E a partir dali eu vi que eu tinha algo a entregar, né? Além de alguns outros afazeres. E ao longo do tempo passei por várias profissões, mas aonde eu me encontrei foi mesmo trabalhando com cabelo, especificamente com mulheres. Muito bom. Então, vamos falar de Portugal, porque Portugal eu já estive no seu estúdio de beleza e eu já presenciei diversas faixas etárias, desde a adolescente até aquela senhora de 60 e poucos anos. E eu queria conversar um pouco com você sobre essas mulheres. Então, eu já vi muita adolescente que quer um cabelo de adulto. Como é que é isso? Como é que você lida com esses gostos? É assim, as mulheres em si é muito versátil, né? E isso, há muitos anos atrás, eram as mulheres mais maduras que queriam estar sempre ali com mudanças. Mas hoje, as nossas adolescentes já vêm com uma mentalidade muito madura, muito adulta, ainda que não tenha responsabilidade para tal. Mas eu tenho adolescentes entre 14, 15, 16 anos que já quer um perfil de mulher adulta, de mulher madura, né? E às vezes fala, Márcia, eu saio e muitas pessoas acham que eu ainda sou criança, né? E o adolescente, a pré-adolescente, assim que eles falam, já quer ter uma presença de uma mulher adulta. Então, assim, é claro que eu consulto muito os pais, né? Falo muito com os pais a respeito se realmente essa adolescente está para entrar nesse perfil de mulher adulta. E é muito difícil, às vezes, porque o adolescente muda muito rápido. Porque hoje, às vezes, o que ele acha em mudar é mexer no seu corpo, é mexer no seu cabelo. E, para mim, às vezes, realmente me faz um pouco de confusão. O que o adolescente quer fazer? Ele quer ficar loiro? Quer ficar loira? Ele quer mudar. As meninas, principalmente, elas querem mudar, né? Elas querem que, se o cabelo tem um tom, se o cabelo te deixa muito menininha, elas querem um cabelo que traga mais maturidade, a presença de uma mulher madura, o corte de estilo mulherão, sendo ainda uma adolescente entre 14 e 15 anos. Mas eu procuro, sim, trabalhar com isso, tanto psicologicamente, né? Porque o adolescente ele quer uma coisa hoje, amanhã ele já quer outra, e você tem que acompanhar isso com um pouco de maturidade. Você que está do outro lado e estudou na área do visagismo, você tem que saber o que você vai entregar para amanhã esse adolescente não olhar para trás e não se arrepender do que fez. Já a mulher na fase mais adulta, né? Nós estamos em uma sociedade que tem exigido demais de nós a nível de trabalho. Tem gente também que não tem muita gestão do tempo. Então, a mulher hoje tem que dar conta da casa, tem que dar conta do emprego fora, tem que dar conta de várias filho, funções. Marido. Como que são essas mulheres? Como é que elas chegam no seu salão? Olha, eu lido, como já te disse, lido com várias mulheres e tanto personalidade, psicologicamente, sentimentalmente.
E isso, às vezes, para mim, como mulher, até eu tô o tempo todo a me colocar no lugar delas, percebe? Porque hoje em dia, com essa correria toda, às vezes a mulher não tem tempo nem de se olhar no espelho, né? E às vezes eu lido com mulheres que eu termino de arrumá-las e elas se surpreendem. Eu não tenho o hábito de olhar no espelho, tá ótimo. Isso é o quê? São mulheres que, às vezes, um tempo que ela tira para só fazer um brush, já para ela já é muito. Só para fazer uma escova já está muito bom. Então, assim, é porque essas mulheres não têm tempo para elas. Então, assim, eu procuro no meu espaço, além de atendê-las na área da beleza, passar para elas ali uma imagem bonita, que ela se sente ali com autoestima. Eu procuro trabalhar também muito com a parte psicológica, a parte emocional dos meus clientes. Como a Alana já teve no meu espaço, já presenciou cenas assim, até no nosso caso, uma emoção muito grande, porque ela pôde ver ali comigo, né? Tanto a parte espiritual, a parte emocional daquela pessoa e a parte física. A gente pode até compartilhar um pouco com as pessoas, não, claro, não vamos falar o nome, mas a situação em si, porque era uma cliente que queria se divorciar, gente. Então, conta um pouco para nós. É uma cliente, para mim é uma menina, e por isso que eu falo que os jovens, os adolescentes têm que ter muito cuidado nas suas escolhas, né? E em tudo, não estou falando só na sua parte casamento, relacionamentos, em tudo. E eu falo que a área da beleza é uma da área que as mulheres começam a se encontrar, né? É ali que você já começa a identificar com você. Quando você muda um cabelo, você está se identificando com aquela nova mulher. E a maioria das mulheres, já chegou mulheres para mim que, já só para adiantar, com cabelos super compridos e queria cortar ali mesmo, bem acima do ombro. E eu olhei para elas e fiz a pergunta novamente, porque quando eu comecei na área, o meu cliente sentava e eu rapidamente fazia o que o meu cliente pedia. Uhum. Hoje, não. Nós estamos lidando com vários tipos de pessoas e com N situações, né, que já existia, mas era desconhecido. Ou seja, alguém que tem um cabelo comprido, que deseja do nada cortar, eu porque pergunto tem novamente, alguma coisa no emocional dela. Eu não julgo total. Há várias formas, eu não vou julgar o emocional dela pro lado ruim. Uhum. Percebe? Eu também não posso diagnosticar isto. Mas a partir do momento que eu começo a conversar com ela, eu já consigo perceber se ela quer uma mudança porque ela quer se sentir melhor, ou se é através que já chegou. Eu já passei por isso. Às vezes você quer estar com uma situação emocional e você acha que você ir para o shopping gastar vai resolver. E quando você está lá gastar, você está tudo bem. Quando você volta, é o que você gastou e mais o problema que você levou. Então, assim, eu trabalho muito com isso. Às vezes, eu até falo demais com as minhas clientes, porque... 1 hora de atendimento, não, gente, ela deve ter umas 2 horas. Porque não é só... Eu falo mesmo. As minhas clientes que estão a me ouvir e tudo mais, elas vão se identificar com isso que eu estou a falar. Muito bom. E como é que foi para aquela cliente conseguir se sentir segura para falar com você sobre a situação dentro de casa? Primeiramente, eu passo confiança para as minhas clientes, para todas elas. Eu ouço todas, eu guardo todas as histórias, mas a partir do momento que ela sai, o nome dela não é revelado, identidade... A conversa que eu tive com ela, muitas das vezes, me leva a contar a história dela para outras pessoas que estão passando por algo e depois passa alguns meses, essa cliente volta, semanas, já com uma nova história. Por quê? Muitas das vezes as pessoas precisam ser ouvidas. E quando o nosso cliente tem uma intimidade conosco, além do profissional, nos vê ali como uma pessoa para desabafar e confia, isso é muito grato, porque não é só sobre o cabelo. E eu, como evangélica, eu preocupo muito com essa área espiritual também da pessoa. Eu não temo em nenhum momento a falar de Deus para elas. Porque, às vezes, muitas coisas cabem ao psicólogo também, mas muitas coisas é espiritual e cabe nós falar de Jesus para essas pessoas. E aquele dia, essa cliente especificamente,
A Alana acompanhou algumas conversas e o momento que nós as duas aproximamos dessa cliente e ela voltou novamente já com uma nova história. Uau, como é que foi o retorno dela? Isso eu quero saber, gente, eu não sei ainda, tá? Ela voltou com uma história diferente, não está a viver agora em Lisboa. A história dela é muito linda, está vivendo uma nova história em outro sítio. Não separou, tá, gente? Está casada, abençoada, graças a Deus. E realmente a história mudou. Porque também não é só sobre eu falar aquilo que eu penso para a minha cliente ou dar um conselho e ela mandar para trás das costas. Isso aí também não vai funcionar. Porque eu acho assim, quando eu desabafo contigo, ou eu desabafo porque eu preciso apenas desabafar, ou eu desabafo porque eu preciso ouvir o outro lado da opinião do outro que está do outro lado. Então, eu interajo tudo um pouco dentro da minha loja. Eu cuido realmente das minhas clientes. Elas não só sentam na minha cadeira e eu passo a mão na cabeça e mando embora. Não. Muitas clientes minhas que me acompanham, que estão comigo na loja, sabem que não é só sobre beleza. Então, e como foi essa conquista das portuguesas? Que nós sabemos que a cultura portuguesa, ela não é como a nossa, né? A nossa invade, né? A nossa vem de vez. E o português não, o português ele vem com calma. Então, como é que foi essa conquista do público português? Olha, essa conquista para mim é algo maravilhoso, porque eu sou uma pessoa muito expansiva, eu sou uma pessoa elétrica, eu gosto de conversar, eu gosto de sorrir, eu gosto de brincar. E essa interação é muito gostoso, porque se você chegar para mim e a gente conseguir dialogar, e eu ver que você quer falar, eu te ouço e ali a gente começa a interagir e vai criando aquele espaço pequeno, começa a ficar grande. Porque eu dou liberdade e dou também para você aquela intimidade. Eu deixo você entrar na minha vida. E com as clientes portuguesas também tem sido assim, independente da faixa etária de idade, tem sido assim. E eu acho também que a alegria contagia muito o povo português. Eu acho muito gostoso quando eles falam que gostam de conversar com a gente, que gostam da nossa alegria. Então, assim, e quando eu encontro uma cliente portuguesa que quer conversar, que quer desabafar, que quer brincar, que quer sorrir, eu deixo isso acontecer. Ainda que eu não tenha intimidade nenhuma com ela, eu dou liberdade para ela e disse para ela, a casa é sua. Aqui dentro você não é só a minha cliente. Nesse momento, se você quiser sentir minha amiga, nós somos amiga. Então, eu dou liberdade para elas e deixo super à vontade. E isso começa a criar ali um laço. E foi assim que eu conquistei todas elas, indiferente de forma de ser e de forma de estar. Aquilo que eu sempre digo, se me respeitam, também tem o meu respeito, tem o meu carinho e a minha dedicação sempre. Que legal. Vamos agora para as mulheres ali entre 40, 50 e 60 anos. Eu sei que você também tem clientes bem mais velhas, principalmente as clientes na fase da menopausa, que aí tem todos esses pormenores, esse cuidado. Como é que tem sido também com essas clientes? Olha, às vezes tem cliente que já me acompanha há 7 anos e já está chegando nesse momento delas, né? E às vezes eu vejo ali, não é dupla personalidade, eu vejo transformação de humor. E aconteceu uma cena que eu tenho uma cliente super sorridente, fala alto, ela é um espetáculo. E de repentemente ela mudou o humor comigo do nada, a dizer que estava a demorar imenso, o trabalho que ela já faz comigo há anos e que sabe o tempo, e que estava a demorar, não sei o que e tudo. E eu me assustei com aquela mudança dela. E rapidamente ela, peço desculpa porque eu estou desse jeito e não sei o que. Então, assim como ela, a gente tem essa intimidade e ela expôs para mim que já está a viver isso. Eu, há pouco tempo, também lidei com uma e me falando sobre que eu já estive em casa a conversar porque eu estou a me sentir assim, já estou com mudança de humor muito rápido, com perca de sono. Eu sei que cada uma delas vai ter
a sua fase e o seu momento, porque não vai ser igual para todas. Então, para mim lidar com elas não é difícil. Por que eu estou falando isso? Porque todas as minhas clientes são únicas. Todas. Eu não posso tratar a Lana da mesma forma que eu vou tratar a Maria. Existem muitos salões dinheiristas, na realidade, né? Muitas lojas que só querem vir, fazer o cabelo, joga. Fazer o cabelo, tchau. Sim, não procura conhecer o cliente, né? Então você não pode, você não cria esse laço com o seu cliente e nunca sabe o momento que ele está a viver, porque você não procura o conhecê-lo. Percebe? Você tem que conhecer os seus clientes, saber o momento deles, porque as pessoas às vezes se preocupam mesmo somente ali de entregar um trabalho, porque eu faço um trabalho XPTO e eu não me importo se essa cliente volta ou não e como que ela chegou. Então, assim, eu tenho cliente às vezes muitas clientes minhas que estão na Inglaterra, eu tenho clientes que estão na Suíça, e às vezes vem cá para fazer trabalho comigo. E esse trabalho técnico, principalmente na química, eles não fazem lá. Geralmente vem a passeio a Portugal nas férias, principalmente. Eu postei um cabelo agora há umas 2 semanas de um alisamento de uma cliente que realmente o cabelo estava todo inteiro ali, cresceu e todo cacheado novamente. Porque ela ficou 1 ano sem fazer. E ela vai ter comigo. Então, assim, e eu sei o diagnóstico todo daquele cabelo. Percebe? Eu pergunto, e quando a cliente não mexe, eu sei que não mexeu, que não fez nada. Então, vai eu fazer novo tratamento. Então, assim, o interessante é que eu sei e conheço todas as minhas clientes. Então, o fato de lidar com as senhoras que estão nesse momento da menopausa, para mim não é difícil. Não é difícil porque eu tenho que identificar, independente de cada momento de cliente, de cada fase que está a viver, eu tenho que identificar cada cliente, porque elas são únicas, entendeu? Eu tenho que tratá-las todas com respeito, mas cada uma diversificada. Por quê? Porque a Alana precisa que eu entregue algo para ela além do cabelo. A Maria, eu preciso ter outra entrega além do cabelo. Então, eu não tenho dificuldade em lidar com essas senhoras que estão vivendo nesse momento do procedimento da menopausa. Né, que são hormonal também, mexe. Mesmo nós que não estamos, já temos ali os hormônios lá em cima, por N coisas, né? Então, eu não tenho essa dificuldade. Então, você, pelo que a gente consegue ouvir, né, pessoal, algo muito interessante da sua loja, como você mesma disse, é essa segurança que é trazida através do atendimento, através do espaço. É uma loja enorme. Então, as pessoas se sentem livres e seguras, então, na sua loja. Sim, sim. Em questão disso, Alana, nós vimos hoje em dia, resumindo esse fato que a gente tem falado dos adolescentes, que já quer uma mudança, das mulheres de várias faixas etárias e dos momentos que estão a viver. Hoje em dia, o que eu preocupo muito com isso, às vezes chega a pessoa e fala assim, né? Você não atende homem. Eu não atendo os homens. Por quê? Porque eu tenho uma interação muito grande com as mulheres. E às vezes alguém fala assim, mas por que ela tem isso? Porque eu sou mulher e eu tenho histórias. Percebe? E em alguma dessas mulheres eu me encaixo. Entende? Eu não estou falando aqui de feminismo, de machismo, nada disso. Eu estou falando de mulheres com sentimentos. Eu estou falando de mulheres que querem e precisam ser cuidadas, tanto por dentro, tanto por fora. E hoje em dia, com a correria de pais com os filhos, de mulheres e maridos, elas não estão, muitas das vezes as mulheres não estão se encontrando. E isso começa na adolescência. Um pai que não teve um tempo para aquela criança, um pai que está a correr, uma mãe que está a correr, e aquele adolescente está a crescer. E eu tive essa semana uma história também, é muito giro isso que eu vivo cá em Portugal, sabe? De encontrar adolescentes que se identificam comigo, e é muito gostoso deles olhar para mim e falar assim, ai, que é bom, que és tu que vai me atender, não sei o quê, porque às vezes eu estou com a ajudante e elas vê aquela parte da Márcia que fala, que brinca e tudo, e quando sentem sou eu que vou atendê-las. É muito bom ouvir isso de meninas entre 14, 15, 16 anos, é muito gostoso isso, sabe? Eu consigo conviver com os adolescentes, eu consigo me dar super bem com os jovens, é muito
muito gostoso essa interação, de não olhar, que eu sou uma mulher de quase 50 anos e não consigo me lidar com os jovens, não consigo me interagir com os jovens. E resumindo tudo isso, é triste hoje em dia, né, num pleno século XXI, nós lidarmos com mulheres que precisam pedir para que deixam as viver. E o que eu quero dizer com isso? Tem muitas mulheres que estão gritando, pedindo para viver, e são poucos ouvidas. Elas arrumam várias formas de gritar, de dizer que elas estão ali. E que eu quero viver, eu preciso viver. E muitas delas estão no silêncio da sua casa, sem ter um marido que as ouça. Os adolescentes, um pai e uma mãe que não ouve. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque os nossos jovens estão gritando, eu preciso viver. E aí muitos acham que é viver da forma que acha ali, de qualquer maneira lá fora, porque não tem quem as ouve. Os adolescentes da mesma forma. As mulheres também, principalmente as mulheres. Tem muitas mulheres hoje vivendo uma vida que não quer viver, porque a sociedade as obriga a viver dessa forma. Então, por isso que eu trago de verdade, com toda a intensidade, esse carinho para o meu salão. E jamais, nenhuma história contada é em vão. E nenhuma história contada vai ser revelado o seu nome, porque o que eu preservo muito ali é a privacidade das minhas clientes. Então, assim, o recado também que eu deixo para todas as mulheres: gritem que querem viver, mas sai do calabouço que colocaram. Porque a frase que eu sempre digo para todas elas: nós podemos permitir que nos levam, mas permitir ficar é escolha nossa. Então, que elas mudem e procuram viver, gritar pela sua liberdade, mas façam por elas, colocando primeiramente Deus na frente de tudo que for fazer, e conscientizar que mulheres nasceram para viver e nasceram para ser felizes. E sai deste calabouço, porque lá não é lugar de estrelas. Você nunca sabe se isso é um salão ou se isso... O que é? Gente, que alegria. Eu quero te agradecer, Márcia. Obrigada por compartilhar um pouco do seu trabalho conosco. Nós sabemos que é muito mais do que um atendimento de cabelo, sim, mas é algo que vai além. É um cuidado com o ser humano. Sim, sim. É um cuidado com o ser humano. Como que nós fazemos para te encontrar, para querer o seu serviço, para querer ser atendido? Eu tenho certeza que depois de hoje, muitas mulheres vão ao seu salão não só para escovar um cabelo, não só para fazer madeixa, mas também para ser ouvida. Então, como que a gente te encontra? Olha, do New Face, tá no Instagram. Temos também, e tem lá o link, tá, pessoal, que vocês quiserem saber direitinho onde está localizado, mas para já está na Avenida Afonso Costa, em Queluz, tá? Loja A50. Este é o meu salão, tem lá uma baita de uma estrela, tá? Já representando vocês para receber, e com certeza é um lugar onde você vai encontrar um abraço verdadeiro, uma palavra de conforto verdadeira. E tudo que eu venho falar, de acordo que tragam para mim, pode ter certeza que é saído do coração, e realmente eu sinto tudo que as minhas estrelas sentem. Que bom, que bom. Encerramos mais um programa e até o próximo.